Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer aqui a sua inscrição no nosso canal do YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura. Eu tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas. E se você está começando agora nesse mercado, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários, que está agora na sua segunda edição. Bom, nosso convidado de hoje é o Rodrigo Colombo, que é investidor e produtor do canal Vivendo de Dividendos. Tudo certo aí, Rodrigo? Tudo certo. Uma boa tarde, muito obrigado ao Clube FI, ao Thiago aí, né? Eu tenho certeza que a gente vai bater um papo legal aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Então tá certo, Rodrigo. A gente também agradece a tua participação. Você acabou de fazer dentro do teu canal, né, uma semana do Clube FI. Foi um grande sucesso aí. Então, Rodrigo, a nossa audiência gosta bastante, né? A gente está sempre com crescimento, com novos investidores nesse mercado, pessoal que está começando agora, mas mesmo todos os investidores, né, acho que independente se está começando ou não, principalmente em renda variável, fundos imobiliários, todo mundo gosta sempre de escutar a experiência de outros investidores, né, porque a gente conversa aqui com gestores, com analistas, outros economistas, enfim, mas o pessoal quer entender também o dia a dia de como que é realmente um investidor que já tem um bom tempo aí investindo em renda variável e em fundos imobiliários principalmente, né? Então, queria que você primeiro se apresentasse e falasse também da tua experiência, né, como investidor em renda variável. Bom, o Thiago já falou, eu sou Rodrigo Colombo, eu tenho 27 anos, faço 28 anos agora em junho. Eu comecei a investir exatamente em fundo imobiliário, comecei a investir praticamente 10 anos atrás, foi em 2009, e na época eu conheci o ABCP, o Gran Plaza, né, o Gran Plaza Shopping, o ABCP, até por isso que eu falo muito sobre ele, que é um fundo que eu gosto muito e foi o primeiro a que eu comprei. E eu conheci não pela bolsa, assim, né, eu conheci o shopping em si, né, conheci pelo site e tal, analisando algumas informações, e depois eu fui descobrir que aquele shopping então estava na bolsa e foi aonde eu tive o primeiro contato com o fundo imobiliário, né. Eu vi então que era possível comprar um pedaço, receber um pedaço do aluguel e tal, aí eu caí nesse mundo, comecei a pesquisar sobre fundo imobiliário, sobre fundos na bolsa, como funcionava, e então durante aí um ano e meio, quase 2 anos, eu comprei só BCP, eu juntava um dinheirinho, ia lá, comprava uma cota, tinha 18 anos na época, então assim, durante 2 anos eu nem sabia o que era uma diversificação, nem sabia o que era nada. Eu só comprei a BCP durante 2 anos, assim, feliz da vida que podia receber aluguel, né, de um fundo. Então eu sou um filho aí dos fundos imobiliários, né? Eu comecei na renda variável e na renda e no investimento no geral, assim, nem em renda fixa eu comecei, direto do fundo imobiliário, assim. Então essa já foi o meu primeiro contato com a bolsa, já foi com ele, com o fundo imobiliário. Então por isso que eu acredito que hoje eu curto demais, assim, estudo bastante, porque eu gosto muito dessa forma de investimento. E você começou, então, antes da faculdade, né? Você tem a formação também de economista, né? Então, você já entrou, antes de entrar na faculdade de economia, já interessado no mercado financeiro? Já. Eu investi a primeira vez, eu estava finalizando o ensino médio. Estava no último ano do ensino médio. Depois eu, né, como já estava no meio, então eu queria fazer sistema de informação como faculdade, eu gostava muito de programar, fazia site e tal. E fiquei ali esse 1 ano e meio comprando a BCP, fui entendendo, né? E aí acabei decidindo pela faculdade de economia. Fui para a faculdade de economia, demorei aí um pouco para acabar, porque fui morar em Londres, tal. Minha vida deu uma volta, assim, fui fazer outras coisas, mas sempre investindo. Então me formei em economia, né? E hoje sou investidor aí já há 10 anos e curto demais fundo imobiliário. Legal, Rodrigo. E qual foi a tua motivação para lançar um canal de YouTube, falando especificamente com foco, né, em dividendos? Porque no canal você não trata especificamente de fundo imobiliário, né? Você fala de
viver de dividendos, né? Então, incluir também ações boas pagadores. Então, o que te motivou a lançar esse canal do YouTube? Cara, eu tenho, como eu falei, eu já estou há um bom tempo na Bolsa, né? E aí eu participava muito de grupos, né? Grupos do WhatsApp, do Telegram e tal. E eu sempre fui escondido, assim, nunca dei a cara, né? Mesmo sendo investidor, já investindo há bastante tempo, tendo conhecimento, assim, tendo contato com os gestores e tudo mais, eu sempre fiquei na minha. Só que com o tempo eu comecei a ver que estava entrando muita gente na Bolsa, né? E não é novidade aí, tanto fundo imobiliário quanto ações, tem muita gente nova entrando. E eu comecei a ver que o pessoal tava, tipo, fazendo muita cagada, né? O pessoal tava querendo, entrando e comprando. Ah, essa tá subindo mais, vamos comprar, sabe? Não que a minha forma de investimento seja correta, mas eu sempre procurei no meu canal falar de forma mais clara, esclarecer, né? Não colocar assim, é assim que funciona, mas tipo assim, ó, gente, dê uma olhada dessa forma, olha assim e tal. Então, a primeira coisa que eu queria fazer com o canal, cara, era poder passar para quem é novo, né, na bolsa em si, tanto em ações quanto em fundos, como investir tranquilo, sabe? Porque eu acho que o pessoal ele já entra, o investidor ele já entra na bolsa querendo ficar milionário no ano que vem, né? E isso me incentivou, sabe? Porque eu sei que não é assim, eu sei que demanda longo prazo, demanda aportes, né, regulares, demanda uma regularidade e tal. E foi isso que me incentivou, eu poder passar para essas pessoas que é possível sim, né, ficar rico, ficar milionário, viver de renda, só que não é da noite pro dia, né? Então foi isso que eu quis passar da minha forma, assim, querendo ou não, eu já tenho uma certa experiência falando, assim, com oratória e tal, então para mim não foi dificuldade, mais acostumei com a câmera mesmo. Então, o que mais me pegou a entrar nesse mundo foi isso, foi falar com esse pessoal mais novo, né? E tanto que um dos meus focos com o canal é trazer gente que nem conhece, né? Eu já comecei a fazer alguns vídeos falando sobre investimento imobiliário, tipo assim, sem usar os fundos, né? Para pegar gente que se interessa em investimento imobiliário e não conhece fundos imobiliários, então para apresentar a modalidade. Então, o meu foco realmente é pegar essas pessoas que estão no começo e ajudar a chegar até receber os primeiros dividendos, né? A investir tranquilo, investir sem aquela ansiedade de ficar rico, ansiedade de, nossa, eu preciso acertar o melhor, eu não posso errar, sabe? Então, o intuito foi esse, ajudar quem era mais novo e tô conseguindo. Por enquanto, está tudo caminhando como eu queria. É interessante, porque eu comecei a trabalhar com o mercado de renda variável também, né, como assessor de investimentos, depois com gestão de recursos, já está fazendo 12 anos. Eu lembro que na época a gente falava, não, quem está entrando nesse mercado agora ainda é um pioneiro, né, porque é um percentual muito pequeno ainda da população brasileira que investe em renda variável. Hoje ainda a gente pode falar que quem entra agora, seja comprando fundo imobiliário ou ações, ou mesmo operando alguma outra coisa, derivativos na B3, a gente pode considerar ainda que ainda é um pioneiro, né? Com certeza, é pouquíssima gente, né, comparado à quantidade de população que a gente tem, se a gente for comparar com outros mercados maiores aí, a gente é pequenininho ainda, né, mas pra gente que começou lá atrás, já, meu Deus, é muito grande, né, a gente já olha porque a gente passou lá atrás, nossa, é muita coisa, cara, já tem muita gente, né. E essas estatísticas, às vezes, da B3, principalmente, não digo nem fundo imobiliário, que é um crescimento já agora bem de curto prazo, né, o mercado passou de 100 para 300 mil nesse intervalo aí de 2 anos, né? Mas essa estatística geral eu não tenho o número agora de cabeça, mas já somando tanto, já passamos acho que 1 milhão, né, de investidores entre ações e fundo imobiliário, acho que ainda está inflado porque tem muita gente lá atrás que investiu em ações que praticamente tem lá um lote de Petrobras, ou 2 de Vale, esqueceu e está lá. Então a gente não pode nem considerar como investidor de renda variável, né? Tem muita gente que ainda entra hoje e às vezes bota e já nem sabe o que tá rolando, faz meio tipo assim, vamos ver como é que é e tal. Então tu imagina quem tem lá atrás, né? Lá quando eu comecei, cara, só para voltar ali um pouquinho, quando eu comecei, o intuito maior que fez eu começar não foi quando eu descobri assim o ABCP, foi que isso foi em 2009, né? 2008 tinha dado crash na bolsa, aconteceu tudo que tinha acontecido, e um amigo da família,
um amigo da família já aposentado, assim, ele investia, ele perdeu muito dinheiro. E ele tem até hoje essas ações, ele não mexe mais, e foi aquilo que me despertou, sabe, a começar a pesquisar. Então é exatamente isso que tu falou. Tem muita gente que, mano, tem dinheiro lá há 20 anos e nem lembra mais que existe. Então, contando esses 1 milhão, deve ter alguns mil aí que tá nessa situação. E você colocou agora uma questão importante, né? Quando você começou, você já é uma geração que é diferente da minha, né? Eu passei na pele ali, não só com o meu dinheiro, mas com o dinheiro da minha carteira de clientes, né? Que eu assessorava na época. Peguei lá, enchei o ano de 2008, que realmente foi terrível, né? Sim. Então, você é uma geração já pós-crise 2008, né? Pós-apocalipse. Isso, de certa forma, também facilitou um pouco, né? Com certeza. Eu até acho que a última entrevista que tu fez foi com o Bassi, né? Com o André. Isso. Eu acho que teve uma hora que ele falou que foi algo muito legal, e realmente eu falo sempre muito isso no grupo que eu tenho, que às vezes o pessoal fala, eu quero que caia para poder comprar, eu quero que caia. Mano, é muito mais fácil tu entrar na alta, começar na alta, do que tu entrar na baixa, né? Porque lá na alta tá subindo, então se tu comprar, provavelmente nem que seja em curto período, o teu valor vai estar valorizando. Agora na baixa, cara, tu entrar numa baixa, às vezes tu fica pensando, putz, mas será que vai cair mais? Será que essa é a hora? Então é muito pior, né? Então eu entrei em 2009, quando já tinha passado aquela crise, então já estava um pouco diferente. O pessoal já estava falando, não, agora daqui não cai mais, tal. Eu lembro que tinha muito isso. Não, daqui não vai mais. E, mano, aí eu já nem pensava mais naquilo, né? Mesmo que tivesse um medinho de que pudesse rolar de novo, mas como foi muito feio, isso ajudou, porque a gente não teve que passar, né? 2008 foi um ano realmente terrível, né? Foi feio o negócio. Exato, né? Então, eu acho que eu concordo contigo até por essa experiência. Eu lembro que em 2018 os pedidos de resgates eram gigantescos, né? Quer dizer, quem era assessor, né, na época de bolsa, a carteira já reduziu metade do valor, né? Porque foi a correção do Ibovespa, foi dessa ordem de 50%, e muita gente resgatando, e pouquíssimos tinham coragem de entrar naquele ano, e quem entrou se deu bem, né? Porque 2009 aí, já desde o final já de 2008, né, mas até 2009 o mercado recuperou bem, né? Então, sim. E realmente o pessoal, uma coisa que eu também comentei nessa última entrevista com o Bassi era justamente essa questão acho que um dos fatores mais importantes, diria assim, até mais importante, somente para o investidor amador, né, que não é um gestor de recursos, não é um analista, não é o conhecimento técnico, é o fator psicológico. Realmente, para você realmente aguentar esses movimentos. Claro, 2008 foi um movimento totalmente atípico, né? Mas então, esse dia a dia da renda variável você tem que tomar cuidado, né? Muito. Eu sempre falo, a bolsa ela é 97% emocional. Eu sempre digo isso. Até hoje a gente teve um exemplo. Hoje a gente teve o exemplo da LZR, né? Que abriu a 112 ali. E aí eu fiz um vídeo da LZR há 1 mês e meio atrás. E aí hoje o pessoal, aí ontem, no mesmo grupo que a gente estava, o pessoal estava dizendo, não vou pagar 102, porque eu vou esperar cair um pouco mais, né? Aí hoje estava 112, aí o pessoal, putz, eu devia ter comprado, assim, exatamente. O pessoal fica esperando, né? Fica querendo achar, acertar na veia, e, mano, a bolsa ela é muito emocional. Quando tu vence o teu emocional, assim, eu acredito que fica mais fácil tu vencer a bolsa, né? Então ela é muito mais emocional do que estratégico e tal. Pois é, esse tipo de movimento já está acontecendo até com ações, o dia a dia, né? Mas já está acontecendo até com o fundo imobiliário, né? Exatamente. Fica esperando, né? A cota está subindo e você perdeu aquele gancho de compra. Exatamente. Então, dentro desse assunto ainda, Rodrigo, então, o investidor brasileiro tem um perfil mais conservador, né? Ele está muito mais na renda fixa, tem muita gente ainda na caderneta de poupança. Então, você concorda que o fundo imobiliário seria uma excelente entrada para a renda variável, quer dizer, uma porta de entrada? Como eu falei, eu tenho a ideia do meu canal de mostrar para quem não conhece a Bolsa uma forma de investimento em Bolsa que não seja arriscado como as ações. Né? Por quê? Eu acho que o brasileiro ele tem os dois lados. O brasileiro ele é muito conservador, né, para esse lado, só que às vezes quando aparece uma oportunidade de arriscar tudo, né, como uma pirâmide, um sistema desse, ele também é desse que se joga com tudo, com força.
Só que dentro do fundo imobiliário, especialmente, ele tem algo que o brasileiro curte mais do que essas duas coisas, que é imóvel, né? Eu acredito que o brasileiro ele é muito apaixonado por imóvel, até pela nossa história, né? Pela história da nossa nação, pela história de crescimento e tal. O pessoal, anos atrás, o sonho era ter uma casa própria, então isso meio que está cravado em todo mundo, assim. E o negócio de tu viver de aluguel, tu receber um aluguel mensal, eu acho que todo brasileiro pensa nisso, né? Mesmo que alguns não sonhem, outros não pensem, tipo assim, ah, não, eu nunca vou chegar lá. Eu acho que todo brasileiro um dia já se pensou fazendo isso, né? Então, olhando pelo que ele tem na raiz, assim, né, como você falou, a questão de poupança, a questão de investimento conservador, e juntando com esse lado de imobiliário, é muito comum o brasileiro, quando vê o fundo imobiliário, entende como se trabalha com fundo imobiliário, se apaixonar, né? No grupo que eu tenho ali, a gente fala quase só sobre fundo imobiliário, porque é dividendo, mas o pessoal acaba se apaixonando, né? O pessoal pega situações, pega fundos, o pessoal começa a estudar e às vezes fala assim, pô, Rodrigo, mas o que tem de errado nesse fundo? Sabe? Qual é o problema dele que eu não vejo? Tem alguma coisa escondida? Porque a gente realmente tá na nossa natureza gostar de imóvel, e eu acho que casa muito com o brasileiro, assim, fundo imobiliário, porque ele une a parte conservadora com a renda variável, né? Então, e uma renda fixa, uma renda mensal, isso eu acho legal e é por isso que eu acho que combina muito com o brasileiro isso. Interessante, você falou, eu também tenho colocado aqui no programa até de forma exaustiva, né? Quer dizer, antes de qualquer coisa, a gente fala assim, não, o fundo imobiliário ele é renda variável, e a pessoa que nunca investiu em renda variável já fica meio assustada, mas eu sempre falo assim, não, mas lembre que fundo imobiliário, na verdade, é imóvel. Né? O fundo é um veículo de investimento. Exatamente. Né? Mas, na prática, você está comprando imóvel. Né? Você acha que imóvel é tão arriscado assim? Não, né? Porque você comprou já do seu apartamento, tem muitos que têm, se não tem, conhece alguém que tem na família ou amigos, né, que investe em terreno, ou uma sala comercial, ou mesmo um imóvel residencial. E daí a pessoa já fica mais calma, né? Outro dia também, dentro dos fóruns do curso, perguntaram, mas é um mercado consolidado, tá? Porque a pessoa fica um pouco com essa paranoia, até com razão, né, de muitas coisas que acontecem no nosso mercado. Não, mas é um mercado consolidado, a normativa já tem aí mais de 25 anos, tem as instruções da CVM, isso é negociado na B3, toda uma regra, né? Então acho que é importante salientar todas essas questões que envolvem aí o fundo imobiliário, né? Eu costumo dizer que a diferença do fundo imobiliário para o imóvel em si, para o imóvel físico, né, que a gente costuma falar, é que no fundo imobiliário você consegue ver um preço atualizado dele, né, a cada minuto, a cada hora, enquanto no imóvel não. Mas não quer dizer que o preço do imóvel não oscila, né? Se você tem uma sala comercial, como você falou, se você tem uma sala comercial e a empresa que vai alugar, sei lá, ela precisa que tenha dois banheiros, e você só tem um, então para aquela empresa o valor baixou. Para aquela empresa já não vale mais o que você quer, talvez, né? Então para aquele comprador, se a gente for fazer uma junção dos dois lados, para aquele comprador ele talvez aceitaria, né, alugar a sua loja, a sua sala, mas por um preço mais em conta, né? Então tem tudo isso. Se a gente for olhar é a mesma coisa. A única questão é que a bolsa te dá uma liquidez, porque se você quiser vender o imóvel, você não consegue vender o imóvel da noite para o dia, enquanto na bolsa, se você quiser vender o imóvel, você vende ali na hora que tem um comprador e pronto, né? Então eu costumo dizer que fundo imobiliário é muito mais imóvel do que fundo, né? Então, para quem está começando, é pesquisar muito, conhecer o imóvel, porque é o que é importante em um fundo imobiliário, né? Sim, com certeza. Então, dentre várias vantagens que a gente sempre elenca em relação ao fundo imobiliário, ao investimento direto, né? Que a gente fala, não, imóvel físico, uma delas é a questão da liquidez. Né? Você, imagine, quanto tempo demora para vender um imóvel de 350, 400, 500 mil reais? Pode demorar 6 meses ou mais. Né? E fundo imobiliário, mesmo nesse valor, você rapidamente consegue se desfazer e ter liquidez, né? Ou fazer aquela ideia do fracionamento, né? Quer dizer, um imóvel você não vende só o banheiro, né? Sim, verdade. As tuas cotas lá você consegue fracionar. Não, vou vender só 20% do que eu tenho desse fundo imobiliário. Verdade. Né? Mas voltando ainda para aquela questão a gente estava comentando aqui da porta de entrada, né? Você que trabalha com os dois, né? Fundo imobiliário e ações, quer dizer,
o interessante do fundo imobiliário, para quem nunca investiu em renda variável, seria o fato que realmente as ações elas têm uma volatilidade maior, né, no dia a dia, quer dizer, os preços oscilam muito mais do que as cotas de fundos imobiliários, mas também queria que você falasse desse aspecto que ações, né, você está avaliando empresas, né, então cada empresa é um segmento, é um negócio diferente, quer dizer, o nível de complexidade também, para quem está começando a estudar, ele é mais elevado do que fundo imobiliário, né? Sim, com certeza. Eu até essa semana passada, eu recebi uma enxurrada de perguntas, porque teve um youtuber que falou sobre uma situação assim, né, falando de ações e fundos, eu acho 100%, assim, acredito 100% pelos investidores que começaram, e por mim mesmo, que fundo imobiliário é a melhor porta de entrada para quem está começando na renda variável. Primeiro, por ser renda variável, é aquilo que tu falou, às vezes tu fala em renda variável para alguém que não entende muito, ele já tem aquele medo assim, pô, eu vou botar R$100 hoje, amanhã vai ter 50, né? Esse já é o primeiro medo. E quando entra o fundo imobiliário, não é assim. Fundo imobiliário, para te ter uma queda de 3% num dia, já é difícil, né? E esse fato de analisar, pô, é muito mais complicado, ao meu ver, para quem está começando, você analisar uma empresa, um negócio, do que você analisar um imóvel, né? Um imóvel, às vezes, se você pega um imóvel, vai ali no Google Maps, ali, bota o endereço, você vê de cima o imóvel, você sabe algumas coisas, você tem algumas informações. Se tem uma avenida boa perto, se tem fluxo, se tem um centro e tal, são coisas que vão te fazer entender que aquele negócio é bom. E quando você vai pesquisar uma empresa, o negócio é muito mais profundo, né? Olhar a parte contábil, olhar margem, olhar retorno sobre patrimônio e tal, acaba indo para outros lados que o novo investidor não vai conseguir analisar. E se às vezes o pessoal fica com medo de entrar num fundo, né, que não tem tanta coisa assim para pesquisar, imagina numa ação, né? Então eu com certeza, assim, pela experiência que eu tenho ajudando pessoas, querendo ou não, a gente já tem um grupo ali que a gente vai botando muita gente nova, a gente ajuda o pessoal a começar nesse negócio, eu digo que fundos imobiliários é a melhor porta de entrada para o novo investidor, sem dúvida mesmo. E tem, dependendo do que você está avaliando, né, no mercado de ações, avaliando empresas, quer dizer, você tem que entender o comportamento do dólar, que essa empresa é exportadora. É muita coisa, porque às vezes o pessoal vai investir na bolsa, né, em empresas especialmente, porque, não, eu já ouvi dizer que ela rende, eu ouvi dizer que ela dá lucro, né? Aí vai lá ver o gráfico do lucro e assim, não, tá tudo certo. Mas às vezes não pensa, né? Tipo assim, pô, até quando vai dar lucro? O negócio vai ser lucrativo até quando? Mano, muitos fatores, né? Muitos fatores para se avaliar. Não, claro, às vezes depende do crescimento da economia chinesa. Daqui a pouco eu tenho que prever se a economia chinesa vai continuar a crescer ou não. Depende, né? Então, de um preço do commodity, depende da concorrência. Pô, a gente tem empresas aí, a Cielo, por exemplo. O pessoal me pergunta todo dia da Cielo. Rodrigo, o que tu acha? Mano, a minha opinião é a mesma de sempre, por isso que eu nunca tive. Mas o que eu falo é o seguinte: o pessoal às vezes não se aprofunda em estudar um negócio, porque eu vejo ela todo dia ali, eu vou passar na padaria, tem a maquininha, só que não é assim, né? É diferente de um imóvel, que, pô, tu tá vendo o imóvel, se ele loca ou não, as variáveis são muito menores, né, de se pesquisar assim. Não, com certeza. Mas não quer dizer, eu particularmente gosto também de investir em ações, também gosto de ações de dividendos. Eu acho que até o pessoal, principalmente que está começando agora uma carteira, que a gente chama uma carteira previdenciária, deve também colocar ações, porque, enfim, vai ter muito tempo ali, claro. Pode suportar essa volatilidade, claro. Pode suportar correções que em algum momento vai ocorrer no nosso mercado, enfim, então, mas depois a gente aborda um pouco mais essa questão de como mesclar na carteira imobiliário e ações. Mas, Rodrigo, você que trabalha então bastante com esse público, nos grupos, acho que o que te motivou aí a produzir o teu canal, o YouTube. Então, que sugestões você teria para quem está iniciando em fundo imobiliário? Quais são os primeiros passos? O que eu tenho uma coisa que eu costumo dizer sempre, estudar muito, tá? Parece ser clichê, mas o que eu vejo isso foi uma das coisas que eu vi acontecer e por isso eu decidi montar o canal,
é que o pessoal ele tá com pressa de montar uma carteira com X ativos, né? Ah, eu quero montar uma carteira com 15 ativos. E, cara, e a partir daquilo ali ele cria um ciclo onde enquanto ele não chegar em 15 ativos, ele não descansa. E isso eu acho perigoso, porque às vezes a pessoa ela vai deixar de lado informações que ela poderia estar analisando porque ela quer chegar em 15 ativos, né? E o que eu sempre falo é estuda muito. O que eu sempre indico para quem está começando? Ah, pega um fundo que você curte. Ah, eu gosto de shopping, eu gosto do shopping tal que está lá dentro do VISC. Beleza. Pega o VISC, estuda o VISC. 1 mês, 2 meses, cara, estuda, conheça tudo sobre o VISC, sabe? Conheça a localização, conheça quando que os prédios foram construídos, conheça a gestão, quem é a gestão, conheça os dividendos, conheça o caixa, perde tempo estudando. Para chegar no final e responder só uma pergunta, vale a pena ser sócio ou não? Sim ou não? Simples. Não. Pronto. Deixa de lado, parte para outro. Eu vejo que o pessoal está com muita pressa. E às vezes o pessoal demorou para entrar na bolsa, às vezes está entrando com 30 anos, 35 anos, e aí, não, eu tenho que apressar as coisas, eu tenho que comprar, porque senão eu estou perdendo. Não, não vai fazer. Esses 1 mês, 2 meses não vão fazer tanta diferença assim. Então, o maior dica que eu posso dar para os novos investidores é paciência, né? E aportes regulares, que é a estratégia maior é aportar regularmente, mas a questão é paciência, sabe? É estudar um fundo, analisar muito aquele fundo, ver o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? Tentar analisar o futuro, tentar analisar o que já aconteceu. Eu acho que o pessoal ele está muito indo com muita ansiedade, sabe? Querendo pesquisar, querendo descobrir as informações no mesmo dia, querendo descobrir tudo no mesmo dia, todos os problemas, todos os riscos, e não, beleza, já sei, vou comprar. Sabe? Eu acho que isso acaba sendo um problema, porque daqui 1 ano a pessoa vai olhar e vai dizer, putz, eu tenho 15 fundos e eu não sei por que eu entrei. Eu não sei quais os motivos que eu tenho, eu não sei o que esses fundos fazem, eu não sei se hoje ainda estão bons, estão ruins. E a pessoa, para entrar num fundo, ela tem que saber os motivos de entrada, porque geralmente são esses motivos que vão fazer ela sair, né? Se esses motivos mudarem lá na frente, ela vai dizer, não, eu entrei por isso, então agora tá na hora de eu sair. Eu acho que é isso, é paciência, cara. Eu acho que para quem tá começando é paciência, estudar bastante e paciência. Sim, então seria o primeiro fator, né? Acho que você falou, a primeira coisa, tem que estudar desde da pesquisa da melhor corretora que vai atender Exatamente. ao teu perfil de investidor, se você vai ter um assessor ou não, se você, de repente, vai contratar um serviço de assinatura de alguma empresa de análise, você vai seguir uma carteira recomendada para a corretora, os aspectos operacionais, né, de utilização do home broker. Então, hoje, enfim, tem muito material à disposição, coisa que também não tinha tanto, por exemplo, há 10 anos atrás, né? Exatamente. Principalmente em relação a fundo imobiliário, quer dizer, ações já tinha mais. E, como você falou também, né, a questão da disciplina e os aportes regulares, né? Então, acho que realmente são sugestões interessantes aí, até dentro da tua experiência aí como investidor em renda variável, né? Eu não sei se tu, Thiago, passa por isso, porque acaba que tu estás dentro do canal do Clube FI, né, e não do Thiago. Então a gente que tem um canal onde a gente é só a gente, um exemplo, né? O meu canal é só eu. Então as pessoas elas vêm muito em mim perguntar as coisas. Eu não sei se fazem isso com você. Vai no Instagram lá, mandou mensagem, Rodrigo, o que tu acha do VISC? Um exemplo. Aí eu falo, tá, não, eu gosto, tenho, mas tu já sabe disso? Não. Mas daí, eu devo comprar ou não? Sabe, as pessoas elas querem cortar esse caminho da pesquisa, do estudo, e receber tipo assim, compra que esse fundo é bom, sabe? E eu acho que é aí que é um problema, porque se a pessoa confiar em mim, daqui a pouco eu posso sair e ela não sabe por que ela entrou porque o Rodrigo indicou, né? Ela entrou porque o Rodrigo falou que deveria comprar, ou porque o Thiago, ou porque qualquer um outro falou, ele disse que é bom, então eu vou entrar. Mas a pessoa, o investidor, ele precisa estar entendendo onde ele vai colocar o dinheiro dele e entender cada detalhe, né? Então eu acredito que é isso, cara. Estudar desde a corretora até o fundo. Às vezes o pessoal estuda tanta coisa, pesquisa tanta coisa, tanta informação, e quando na hora que é para pesquisar realmente, perder alguns minutos por dia ali, peca nesse quesito. Eu diria que não é perder, né? É investir tempo em conhecimento e no seu patrimônio futuro, né? Exatamente. Isso conta muito, cara. Isso conta muito. Porque o pessoal às vezes fala muito, não, mas eu preciso diversificar. Bom, mano, eu acabei de falar, eu comprei a BCP durante 2 anos.
tô aqui, tô vivo. Ah, mas porque o ABCP é bom. Não, beleza, mas eu estudei o ABCP. Tipo, lá no começo eu olhei o porquê que eu queria entrar nele, eu pesquisei durante 2 meses e tal, então eu já fiz isso lá. Então depois que eu comecei a comprar o ABCP, beleza, eu já entendia tudo, agora eu vou passar para outro. Ah, agora eu vou estudar o SDIL, eu vou estudar agora vamos lá, vamos ver outro setor, vamos ver como funciona, sem pressa, tá ligado? Eu acho que, óbvio, não, eu tinha 18 anos, mas não adianta, se o pessoal tá começando com 30, com 35, vai ter que ter paciência igual, não vai apressar as coisas porque é mais velho ou mais novo. Sim, mas você falou, realmente, eu não sofro, até outros que produzem conteúdo com BFI aqui não sofrem esse tipo de abordagem de forma tão frequente como vocês, né, que o canal é a pessoa, né, mas esse é um sinal também, o maior contato direto que eu tenho é dentro de um grupo fechado dos alunos do curso, né, de fundo imobiliário, e até lá se pergunta-se muito pouco, porque daí a pessoa já assistiu o curso, já leu o e-book, ela já entendeu o que ela tem que fazer. Exatamente. Ela sabe que não tem uma receita pronta, que não é o Botuc que vai dizer qual é o melhor fundo, até porque o fundo bom ou ruim ele é relativo, né? Dependendo de um determinado perfil, aquele fundo pode ser bom, para outro investidor, não. Exatamente. Às vezes tu vai me dizer, Rodrigo, eu estou investindo no fundo X. Eu vou dizer, nossa, Thiago, tu tá ficando louco? Né? E às vezes eu vou dizer, Thiago, eu tô investindo no fundo Y. Tu vai dizer, não, Rodrigo, que isso? Mas não quer dizer que a gente tá errado, né? Para mim, dentro da minha estratégia, eu tô certo e tu dentro da tua tá certo. Eu acho que isso o pessoal tem que entender, que é muito pessoal, cara. Investimento é muito pessoal, porque às vezes aquilo que me deixa tranquilo dormindo, né? Tipo, vou dormir tranquilo aqui, cabecinha no travesseiro, não é o que te deixa tranquilo, né? Às vezes tem gente que, não, eu não compro monoimóvel. Pô, se eu tenho vários na carteira, eles acabam não sendo mais monoimóvel, então para mim não é um problema. Mas tem gente que não gosta, eu vou contra? Não, a gente tem que respeitar, né? A gente tem que investir na nossa forma, encontrar a nossa estratégia e seguir em frente, é isso. O Shopping Higienópolis é monoativo, né? Vai dizer que é um fundo ruim. Exatamente. Né? O ABCP também. O ABCP também. Então, mas aí a pessoa fala assim, mas o Pátio Higienópolis rende muito pouco. Claro, ele é um fundo muito bom, então o rendimento dele, claro, é um risco bem menor do que qualquer outro monoativo. Exatamente. Ele vai ter um prêmio menor, mas de repente, para quem, tipo, o Rodrigo Colombo, com 18, 19 anos, realmente acho que não faz muito sentido ser cotista do Shopping Higienópolis, mas para um senhor de 65, 70, que já está na fase já de usufruir, faz mais sentido ter o Shopping Higienópolis, porque ele quer muito mais segurança do que ganhar capital agora. Exatamente. É visão, é tempo, é estratégia, é momento. Investimento é muito disso. Por isso que eu digo que o primeiro passo é estudar, é conhecer onde tu estás, aonde tu quer chegar, sabe? Não, a minha estratégia é essa, eu quero renda. Tipo, eu penso em renda, o meu negócio é renda. Se eu invisto em ações, hoje eu tenho 70% de fundo imobiliário na carteira e 30% em ações. Tanto as ações, o foco delas é renda. É renda. Eu procuro empresas que vão me pagar mais dividendo, empresas que vão distribuir mais. Tem algumas que não pagam tanto, mas com foco no longo prazo. Então, assim, o meu foco é renda, é aumentar o que eu ganho todos os meses, o que eu ganho todos os anos para reinvestir. Né? Então é estratégia. Às vezes tem gente, tem youtuber aí fazendo vídeo, ganhar patrimônio, comprar, fazer trade, beleza, respeito, cada um tem a sua forma de fazer e vai dar certo para todo mundo, né? E, Rodrigo, avançando um pouco mais, né? Então, o investidor foi lá, ele estudou, ele entendeu todo o processo, que envolve, inclusive, a escolha de corretora, como que ele vai iniciar no mercado, enfim, não ter pressa, né? Ter disciplina e aportes regulares. E dentro especificamente do mercado de fundo imobiliário, quais são os indicadores que você gosta de avaliar, gosta de estudar? Eu gosto de olhar mais para o dividend yield, para o PVPA, liquidez, vacância, e você adota algum modelo específico nesse processo de escolha da tua carteira de fundos imobiliários? Então, Thiago, a primeira coisa que eu faço quando eu vou avaliar um fundo é o imóvel, tá? Se eu vou avaliar um fundo novo, eu muitas vezes eu não olho os indicadores, eu olho primeiro o imóvel. Eu realmente procuro o endereço do imóvel, no Clube FI, até falei pro Rodrigo, a gente conversou bastante, eu sempre usei. Eu vou ali, pego o endereço, vou pro Google Maps, se eu tô indo perto da cidade, eu vou lá, eu visito o lugar, hoje eu tenho essa disponibilidade para fazer isso. Mas mesmo antes eu fazia isso, ia lá no Google Maps, procurava o lugar, via
o que tinha na região, sabe? Pô, muitas vezes eu liguei para empresas que alugavam um lugar, perguntava o que achava, daí, o que tu acha desse prédio, sabe? O que tu acha da região, é boa? Então, eu sou muito insider em questão do imóvel, assim, eu procuro saber tudo do imóvel. Depois que eu sei tudo do imóvel, não, o imóvel é bom, os inquilinos gostam de lá, tem o problema X, tem o problema Y, mas são resolvíveis, aí eu parto para dentro dos indicadores. E o que eu mais curto olhar, assim, além do valor patrimonial, que para mim é uma segurança, né, entre aspas, uma segurança para, se der algum problema, tem o valor de patrimônio, para a gente ter uma base, eu gosto muito de vacância, assim, eu gosto muito, como eu acabo analisando os imóveis, assim, eu curto demais olhar a vacância do imóvel, né, às vezes o imóvel tá num preço muito legal, num preço muito bom, e eu vejo que ele tem, sei lá, 30%, 40% de vacância. Por eu já conhecer o imóvel, já ter estudado o imóvel, eu vejo que talvez no futuro, no médio prazo, possa alocar e possa valorizar isso, né? Então, a vacância é uma coisa que geralmente me chama atenção. Eu não sou o cara que, tipo assim, não, eu gosto desse indicador, sabe? Porque eu analiso tudo. Eu acho que os indicadores, eles são unidos, assim, né? Você vai ver o dividend yield com a vacância, o patrimônio com o yield e tal, eles vão se unindo, assim, mas a questão que eu mais curto olhar seria a vacância, porque eu acabo olhando o imóvel e ali eu sei se tem para onde ir, né? Não, ele já chegou num ponto onde ele não vai mais, então a partir de agora eu tenho que contar com renovação de contrato, eu tenho que contar com, sei lá, atualização de preço, ou eu posso dizer, não, daqui ele ainda pode crescer tantos por cento porque ele ainda tem vacância, né? Então, eu acho que é a parte que eu mais perco tempo estudando, assim, se fosse para dizer um indicador, vacância é o que eu mais perco tempo estudando. Você tocou num ponto também que eu concordo, que, enfim, acho que todo mundo que está nesse ecossistema de fundo imobiliário também é um consenso, é a questão, o principal fator realmente é a localização. A localização de imóvel realmente é o fator chave. Então, você realmente, achei interessante essa tua ideia, né? Então, vou ligar aqui até para algumas empresas que são locatárias desse imóvel, para entender se elas gostam, né? Então, esse eu acho que é um fator realmente importante. E depois, então, você passa aí para fazer uma leitura dos indicadores, olhando muito para a vacância, e você faz aquela estratégia chamada de compra de vacância? Faço, cara, faço, porque acaba, como eu falei, como eu estudo imóvel, como eu gosto de olhar o imóvel, né? Eu sou muito de olhar o tijolo, assim, eu acho muito legal essa parte. Então acaba que muitas das vezes eu compro vacância, muitas vezes, e para quem não sabe o que é comprar vacâncias, mais novos, tipo assim, comprar um imóvel que está com bastante vacância, né, esperando ele locar para diminuir essa vacância. Então eu curto muito fazer isso, curto muito porque às vezes tem muitas oportunidades na bolsa que a gente deixa passar porque a gente vai pelo preço, né, pelo yield, né, mas está pagando pouco, mas está caro e tal, mas tu não para perceber que existe uma vacância, né? Então daqui a pouco vai lá e faz algum contrato, aluga para alguém e, né, aquilo que tu falou, aquela tua tese que tu tinha, caiu por terra. Então eu curto bastante fazer, cara. Compro, não é uma coisa que, nossa, faço isso todo dia, mas em alguns casos faço sim, acho legal fazer. Até porque a gente teve uma janela de oportunidade interessante para esse tipo de estratégia que agora acho que não tem tanto no mercado, né? Porque a ideia da compra de vacância, juntando um pouco como você falou, não. Então, ficou imóvel muito, tipo, laje corporativa, né? Se é bem localizada, né? Tipo, por exemplo, assim, tá lá em São Paulo, uma boa localização, e fica mais fácil se for um monoativo, né? Para você avaliar. Teve um momento que o mercado ainda estava em crise, tinha uma vacância elevada, mas aí você compra a tese de que o mercado melhorar tal, a vacância vai reduzir, enfim, aluguel em algum momento vai aumentar, e aqui eu tenho chance de aumentar dividendos e ter ganhos de capital, né? Exatamente. Eu acho que às vezes até o pessoal mais novo faz muito isso, cara. O pessoal fica muito com aquele medo de não, eu vou entrar agora, mas eu tô recebendo menos que a Selic. Sabe? O pessoal tem essa mentalidade, tipo assim, não, eu vou receber menos que a Selic, tá pagando menos de 6,5%. Mas é renda variável, né? O pessoal tem que entender que é renda variável, cara. Se eu coloco hoje, há 10 anos atrás, a BCP custava R$6, R$7, né? Hoje, se a gente fosse olhar no preço, óbvio, né, que ele deu grupamento, mas se não, ia estar custando 50.
Então, assim, é renda variável, é diferente da renda fixa, que vai ser aquele 6,5 e, pô, durante um tempo vai ser aquilo ali. A gente não, principalmente se você for olhar a vacância, às vezes hoje você está recebendo 6,5, você compra hoje, amanhã assina um contrato, pronto, não é mais 6,5, né? Então o pessoal tem que tirar esse negócio que, pô, fundo imobiliário vai seguir mais ou menos como a renda fixa. Não, é renda variável, vai oscilar, então a gente tem que esperar que oscile para melhor, né? Por isso que a gente tem que estudar muito antes de entrar para não para estar muito tranquilo com isso. E até acho também que não é os especialistas também não gostam de comparar o dividend yield com a taxa de curto prazo, que seria a taxa CDI ou a taxa Selic, né? O correto é você usar o rendimento de um título de longo prazo, né? Basicamente a NTNB, ou que a gente conhece hoje pelo Tesouro Direto, né? O Tesouro IPCA, né? Sim. É o mais certo, né? Porque a gente parte do princípio que dentro de um portfólio bem diversificado, no longo prazo, aquela carteira tenderia, o ganho de capital seria, o imóvel ele vai seguir a inflação, né? Seria mais ou menos esse. Mais ou menos esse pensamento, exatamente. Esse pensamento aí, né? E Rodrigo, qual que é a tua visão, né? Então, você já está aí há 10 anos aí no mercado, então você já pegou alguns ciclos aí dos fundos imobiliários. Qual que é a tua visão desse crescimento aí de 2018, 2019? Você está vendo aí esse aumento de investidores, de ofertas e novos fundos, né? Quer dizer, em relação ao que você estava olhando no final de 2018, digo isso porque a gente está passando por uma virada de chave aí, troca de governo importante, né? Sim. Então, o que você percebeu aí nesses 5 primeiros meses aí de 2019 dentro desse contexto? Cara, fundo imobiliário cresceu muito, né? A gente já tá falando desde o começo aí, cresceu bastante, assim, duplicou, eu acho, coisa de um ano, né? Uma coisa que eu esperava mais IPOs, né? Eu esperava mais fundos novos, né? Eu esperava mais abertura de fundos novos para esse ano, assim, para 2019, até pela quantidade de investidores. E eu acho que como as próprias gestoras não se prepararam para isso, acho que não esperavam esse crescimento. O passo que elas estão dando em prol disso é fazer subscrições, né? A gente está vendo aí que uma janela de alguns meses aqui, eu acho que a gente teve 10, uma atrás da outra, e todas batendo o máximo, todas recebendo, assim, acho que não teve nenhuma que micou ainda, né? Que deu errado nessas últimas subscrições. E eu acho que assim, falta agora a gente começar a ampliar esse portfólio, sabe? Aumentar a quantidade de fundos, assim. Né? A gente tem opções aí que tem lá fora e aqui não, né? Algumas coisas diferentes aí de estacionamento. A gente sabe que tem lá em REITs, lá nos Estados Unidos, tem tudo quanto é tipo de coisa. Eu acho que daqui a pouco começa a aparecer isso pra gente aqui também. Eu acho que isso é questão de tempo. Acho que as gestoras não fizeram realmente porque não imaginavam que ia crescer tanto como cresceu. E é isso. Eu realmente espero, cara, que a gente nos próximos anos aí, até esse ano, até final do ano, a gente tenha muita novidade boa. Ano que vem também. Durante esses 4 anos desse governo, eu acredito que serão anos assim, não serão fáceis, né? Terá muita notícia, muita bomba de um lado, bomba do outro. Mas eu acredito que no final das contas, assim, será um momento de crescimento do Brasil e de firmar esse tipo de investimento aí. Porque quem entra em fundo imobiliário entende o negócio, dificilmente vai sair, né? Então, eu acredito que a tendência agora é a gente começar a aumentar a quantidade de fundos e avançar a quantidade de valor de mercado, valor de patrimônio no geral. Acho que será os primeiros anos aí de muita coisa boa para fundo imobiliário, né? No holofote, assim. Hoje a gente está no foco do mercado, né? Então, acho que será muito bom. Sim. Rodrigo, falando dos segmentos, né, a gente tem aí os 4 principais. A gente tem corporativo, logístico, shopping e o fundo de papel recebível, né? Papel também inclui o fundo de fundos. Pelo que eu percebi, você gosta muito de tijolo, não sei se você gosta muito de papel, mas eu queria que você falasse a tua opinião como investidor. Não digo pontos positivos e negativos, o que você gosta mais, o que você não gosta tanto dentro desses principais segmentos que a gente tem hoje à disposição aí no mercado. Tiago, eu geralmente divido eles em tijolo e papel, tá? Eu não tenho uma preferência. Não, prefiro logístico, prefiro shopping.
eu prefiro bons imóveis, na verdade, né? Então, assim, se é logístico, se é shopping, eu não tenho uma preferência para puxar, assim. Tenho papel, hoje dos meus fundos, eu acho que tá beirando os 20% em papel, assim, 15, 20%, e o resto tijolo, tá? Então eu não tenho uma preferência, não acho que não, tem melhor logístico, tem melhor shopping. Eu acho que tem ciclos, né? A gente viu aí que 2016, se eu não me engano, a gente passou por um ciclo muito difícil para Lajes, então assim, as Lajes estavam todas com vacância, todas com problemas, entre aspas. Então eu acredito que são momentos, sabe? Então eu não tenho esse negócio de, não, prefiro o logístico por esse motivo, por aquele motivo. Não, eu prefiro tijolo, mas tenho também de papel. Então não tenho uma preferência entre os três, assim, mas entre tijolo e papel eu prefiro tijolo, sim. Então, até te perguntar, né, a continuidade dessa questão se era importante ter todos esses segmentos na carteira, porque a gente fala também da questão da diversificação, você já falou aqui na entrevista que, bom, claro, é importante diversificar, né, não vamos rasgar aqui a teoria financeira, né, claro. Mas não precisa ter essa ansiedade de querer fazer isso rápido. Sim, assim, ó, eu até falando isso que tu falou, assim, a minha carteira é diversificada, óbvio que tem que diversificar, né, o que eu quis dizer antes ali era no começo, não adianta querer no começo ter 30 fundos para diversificar, né, eu acho que dá para ir fazendo com calma e com o tempo a diversificação vai vindo, é isso que eu quis dizer. E assim, eu procuro diversificar dentro desses segmentos ao máximo, tá, eu procuro ter, eu acho que hoje se eu for contar, se eu tiver, eu tenho uma quantidade até razoável de fundos na carteira, entre os de tijolo, eu acho que eles estão até bem divididos. Eu devo ter agora um pouco mais logístico, porque eu comprei algumas subscrições que rolaram agora, então eu devo ter com mais logístico na carteira hoje, mas não tenho. Procuro sempre diversificar entre os três de forma que fique correlativo, assim, porque se chegar algum, não, vai dar, nós temos um problema agora, sei lá, um ano com problema no logístico, eu tô tranquilo. Um ano com problema em shopping, sabe? Problemas de vacância, problemas de economia e tal, a gente não sabe o que vai acontecer. Então eu procuro diversificar dessa forma. Assim, não tenho nenhuma preferência, mas procuro diversificar ao máximo. Acho que você colocou fez uma afirmação importante, né? Quer dizer, eu não me importo tanto em ter esses principais segmentos, do ponto de vista, porque é obrigado a diversificar nos segmentos também. O mais importante é os imóveis serem bons, né? Do que necessariamente eu ter que ter, se de repente eu não vejo nada de logística industrial que seja interessante, eu não preciso ter isso no meu portfólio. Né? Exatamente. Aí entra no fato que eu falei lá no começo, que às vezes o pessoal mais novo está fazendo isso, né? O pessoal às vezes está entrando para ter quantidade e não para ter qualidade, né? Não, eu preciso ter logístico. Eu preciso. Só que aí naquele momento não tem nenhum logístico bom. Aí compra só para ter. E aí é que eu acho errado, entendeu? Porque às vezes o pessoal que está começando, o cara está investindo há 1 ano. Um exemplo, há 6 meses. Mano, ele vai ter uma vida inteira pela frente. Ele vai ter 10 anos para investir. Então, 6 meses. Se ele ficar 6 meses só no setor de shopping, por exemplo, mano, nos outros meses ele compra mais logístico, ele compra mais laje, e uma hora vai estar. A carteira dele vai estar bem distribuída, né? Eu não acho que às vezes o cara. Eu acho que às vezes os mais novos querem fazer milagre com a diversificação já de início. Né? Comprando 15 fundos diferentes. Não. Tá totalmente diversificadinho, certinho, porcentagens exatas. Eu acho que aí isso se complica porque tu vira um robô, né? Tu não presta atenção naquilo que precisa ser prestado. Sim, até também tem um outro fator que também se tiver muito fundo, você não consegue acompanhar tudo, né? Aquela ideia que a gente falou que a gente tem que estudar, né? Se você tiver muitos fundos aí, e do ponto de vista também da teoria financeira, não tem muita estimativa para fundo imobiliário, mas ações já se comprovou, né? No nosso mercado em específico que 13, 14, realmente é onde você consegue eliminar todo o risco que é possível eliminar via diversificação. Né? Depois você tem aquele risco que é o risco que a gente chama, né, sistemático, conjuntural, que daí quando tem algum problema mais grave, seja doméstico ou global, que ele vai atingir tudo de uma vez só. Né? Sim. E Rodrigo, como é que se pode então equilibrar? Como eu estava comentando, eu gosto também do mercado de ações, principalmente ações que também são boas pagadoras de dividendos. Como é que você equilibra
fundo imobiliário e ações de dividendos dentro do portfólio. Isso, e o fundo imobiliário realmente ele ameniza essa questão da volatilidade? Tiago, primeiro, ele ameniza a situação da volatilidade, né? E o principal fator que, para mim, cara, é melhor ter mais. Isso, para mim, como eu falei, dentro da minha estratégia de dividendos, né? A pessoa começar por fundos imobiliários ou ter mais fundos imobiliários no começo. Eu estou há 10 anos investindo, eu comecei a investir em ações depois de 6 anos. Né? Depois que eu comecei 6 anos lá na BCP, que eu fui comprar as primeiras ações. Porque eu acho que o principal fator que ajuda os fundos imobiliários é a questão de você receber todo mês um dinheiro de volta. Né? A questão de todo mês você receber, sei lá, uma porcentagemzinha daquilo que você tem. Isso eu acho importantíssimo. Por quê? Às vezes eu coloquei no a LZR, que a gente falou no começo. Coloquei um dinheiro na LZR e passou-se os anos, daqui 2, 3 anos eu estou recebendo R$300, um exemplo, de aluguel do LZR. Mas o LZR naquele momento não está bom para comprar. Ou os fundos imobiliários naquele momento não estão bons para comprar. Então aquele valor que está vindo do fundo, eu posso investir em ações, ou eu posso guardar como uma reserva para outro momento, ou eu posso comprar outro fundo. Então eu acho que essa democracia, né, dos pagamentos nos fundos imobiliários é a melhor coisa. Porque às vezes você vai tirar dinheiro de um fundo que você não está tão feliz, ou que, sei lá, está passando por um momento ruim, e você vai estar alocando em outro que está no momento bom, né? Então vai acontecer que com o tempo a sua carteira vai andando sozinha. Vai chegar um momento em que, se hoje eu invisto R$1.000, daqui 10 anos, sei lá, daqui 5 anos, eu vou estar colocando R$1.000 ainda, só que a minha carteira já vai estar botando mais 1.000, né? Então isso eu acho muito legal, porque até o professor Baroni, o Baroni, eu tive uma live com ele, a gente falou sobre esse assunto, que os dividendos, o juros composto, ele é amplificado, né, nos fundos imobiliários, porque você vai receber todo mês, além de estar valorizando o patrimônio, do seu dinheiro está rendendo, tem a valorização dos aluguéis, tal, tu ainda pode tirar um valor e recomprar outras cotas, e isso vai virando uma bola de neve, né? Então, por isso que eu acho que a questão de, no começo, a pessoa começar com um fundo imobiliário é mais tranquilo, pelo que a gente já falou no começo, a questão de análise, que é muito mais fácil, e também por isso, porque você vai colocar R$100 e no outro mês você vai receber 70 centavos, 80, R$1 para reinvestir e comprar outras coisas, né? Isso eu acho muito importante em fundo imobiliário. Você tocou num assunto interessante, né? Então, o pessoal que está montando essa carteira mais de longo prazo, seja ela previdenciária ou não, né? A questão dos juros compostos, principalmente o fundo imobiliário que você vai recebendo e vai reinvestindo, né? Ou mesmo as ações, né? Então, a gente tem a nossa ferramenta, acho que até você apresentou, né, na semana aí do Clube FI dentro do teu canal, né, o Vivendo de Dividendos, onde você consegue simular e ver concretamente o que aconteceria se investisse lá desde o início, ou um determinado período naquele fundo. Aí você vê a diferença das curvas, né? Quando você não reinveste, quando você reinveste os dividendos. Sim, aquela plataforma ali, eu até falei para o Rodrigo, é muito legal fazer aquele cálculo ali, era uma necessidade, porque às vezes o pessoal não entendia como funcionava, e hoje qualquer conta que eu vá fazer, eu uso aquilo ali para mostrar, né, gente, vai lá e faz lá para te ver como é que fica muito mais entendível, né, que eu digo, a pessoa consegue muito mais entender olhando, tipo assim, é verdade, se eu reinvestir eu vou ter 100 mil, se eu não investir eu vou ter 80, vou ter 70, só por reinvestir, sabe, às vezes aqueles R$100 que recebe no mês, faz toda a diferença no futuro. Né, e aquilo que a gente falou, aportes regulares e paciência, cara, isso aí não existe mágica, na verdade, né? É estudar, aportar e pronto, esperar o tempo fazer o milagre dele. Exatamente, né? E a gente está agora na parte final aqui, Rodrigo, da entrevista, então eu queria te fazer a pergunta que é o tema do teu canal, né? que é o que os iniciantes em renda variável também querem saber. Né? É possível viver de renda? Né? É possível, eu sou prova viva disso, é totalmente possível, na verdade, e demanda tudo isso que a gente conversou, né? Nessa 1 hora que a gente está conversando, demanda tudo isso, paciência, aporte, né? O pessoal tem que entender que a Bolsa de Valores, ela não é o lugar onde ela vai te dar dinheiro, ela vai pegar o teu dinheiro e vai amplificar esse teu dinheiro. Então, mano, quanto mais dinheiro você colocar, quanto mais você trabalhar, quanto mais você colocar para dentro da bolsa, mais ela vai te devolver com o tempo, né? E quem entende isso
se dá super bem, tá? Eu vejo muita gente, não, entrei na bolsa, agora eu tô tranquilo. Não, entrei na bolsa, agora eu vou trabalhar bastante e colocar o máximo de dinheiro possível que eu puder. Se tiver que trabalhar de garçom, se tiver que trabalhar do que for à noite, se tiver que trabalhar, mano, eu trabalho das 8 às 6, à noite eu vou pegar outro trabalho. Eu cansei de fazer isso, porque eu tinha um alvo, eu tinha um foco. Então a pessoa que ela tem um foco, tem um alvo, e ela quer colocar isso em prática, ela quer chegar nisso, né, ela vai conseguir. A Bolsa de Valores é totalmente possível, né, é um caminho, não é difícil, é um caminho até fácil, só que demanda tempo, né, é colocar dinheiro, estudar, ler bastante, e é totalmente possível, cara. Eu, alguns outros aí, que estão aí fazendo canais no YouTube, que pessoas até dos grupos, provavelmente nos grupos que você tá também, tem muita gente que já vive disso, e às vezes o pessoal fica escondido, assim como eu estava escondido até o ano passado, tem muita gente, né, e geralmente quem tá mais tempo não vem botar a cara para falar, é porque eu sempre fui de falar, sempre fui falador mesmo, então eu gosto de estar fazendo isso, mas é totalmente possível. Quem tá começando agora, principalmente se for 18 anos, 19 anos, muita gente nessa idade vem falar comigo, essa é a hora, cara, essa é a hora. Eu trabalhei de DJ quando eu tinha 18 anos, 19 anos, eu trabalhava de DJ, eu ia para festa de casamento trabalhar de garçom, eu acabava a festa, desmontava o som, ajudava os caras, então, mano, todo esse dinheiro eu aportava, sabe? Eu não pegava esse dinheiro, não, eu vou comprar isso, aquilo, era para aportar. Então eu acho que quem soa a camisa, quem, cara, coloca isso como foco, consegue fazer, e não é difícil, é aportar e esperar o tempo, cara. Exatamente, não tem milagre, né? Muita disciplina. Eu acho que ao longo do tempo a questão do conhecimento você estuda, mas acho que o grande desafio realmente é ter a disciplina, porque o capitalismo está ali sempre querendo que você compre alguma coisa, o consumo. Exatamente. Então, e tem o ciclo de vida, né? Quando você falou, a pessoa começa com 18 anos, eu já tive uma palestra na época. Eu também era universitário, extremamente jovem, e aquela pessoa já tinha uns 50 e poucos anos, falando para a gente, né, eu já investi em bolsa naquela época, aí você casa, às vezes tem filho, aí separa, tem muitas coisas ao longo da vida também que você tem que ter esse jogo de cintura para não perder essa disciplina do aporte, mesmo nesses momentos da vida que a gente sabe que a gente acaba gastando mais, né? Eu era solteiro, né? Passei por namoro, passei por casamento, hoje eu tenho uma filha, e eu passei por todas essas fases que você falou. E o que eu posso dizer é que quando eu era solteiro, quando eu tinha essa opção, que eu eu podia ficar em casa, né? Era tudo muito mais fácil. Então tudo que eu fazia era em prol disso, né? Só que eu já tinha essa visão. É muito difícil alguém mais novo pensar assim, mas, mano, as pessoas que querem, conseguem. Hoje eu tenho uma filha, hoje eu sou casado, como eu falei, ainda reinvisto os meus dividendos, ainda coloco o dinheiro que vem da bolsa, né? Só que uma parte hoje eu já uso, né? Mesmo que hoje eu estou empreendendo, entre aspas, aí com o canal do YouTube, já tenho pessoas trabalhando comigo, então, querendo ou não, já tenho pessoas dependendo disso também. Então, as coisas vão acontecendo, e por isso que eu digo, cara, cada oportunidade de colocar R$100, R$200, R$1.000 é uma oportunidade, entendeu? Então não dá para deixar de lado essas oportunidades aí, não. Sim, até falando um pouco dessa questão da independência financeira, eu fiz um artigo no blog, no Clube FI, faz pouco tempo, falando justamente se é possível viver de renda, né, com fundo imobiliário, aí eu abordo justamente também essa questão que ser independente financeiramente é algo relativo, porque eu preciso de 10 mil por mês, o outro pode ser que seja 20, o outro é 5, porque cada um também tem um estilo de vida e uma estrutura familiar diferente. Muita gente fala, né, Rodrigo, tu tá em Criciúma, por que não vem para São Paulo, né? Eu não sei se isso acontece contigo também. Tu tá aí em Floripa, vem para São Paulo, financeiro é tudo aqui e tal. Mas, mano, tem dois fatores. Eu gosto muito da minha cidade, não é uma cidade grande, tem 200 mil habitantes. E o segundo fator é custo de vida, né? Hoje eu consigo ter uma vida muito boa com o que eu tenho. Então eu não preciso ir para São Paulo para pagar R$10.000 de aluguel no apartamento que aqui eu pago muito menos e vivo melhor, entendeu? Então, quando eu preciso ir para lá, vou para lá. Quando eu preciso estar em Floripa, vou em Floripa. E beleza, tá tudo bem. Eu acho que é foco, é a visão da pessoa.
entendeu? É a visão, eu quero isso para mim, pronto. A pessoa ela tem que ter uma decisão, tomar a decisão por ela, e ninguém vai tomar a decisão por ela, a não ser ela. Exatamente. E, Rodrigo, então agora realmente estamos aí com o tempo aqui, então eu gostaria que você fizesse as tuas considerações finais para a gente poder, então, encerrar a nossa entrevista. Não, eu acho que a gente comentou tudo que eu tinha para comentar. O que eu quero dizer, principalmente para quem está começando, eu sei que tem muita gente já mais velha de mercado que assiste vocês, né? E às vezes a gente, eu principalmente, falo as coisas de forma mais simples para atingir quem ainda não entende de mercado, né? Mas o que eu quero deixar aqui para todos os investidores, seja de médio prazo ou longo prazo já investindo, é paciência com quem está entrando, né? Eu acho que a gente depende de todo mundo que está entrando agora. O mercado crescendo é bom para nós, isso se torna melhor para nós, mais líquido, mais gente, mais fundos, mais ações, né? Mais empresas. Então eu acho que a gente não deve barrar essas pessoas. Muitas vezes a gente cria aquele negócio assim, cara, a bolsa de valores não é para todo mundo, tal. Não, mano, é para todo mundo. Vamos colocar todo mundo para dentro, vamos ensinar como a gente pode ensinar. E é isso. Eu já falei pro Rodrigo, né? Eu tive com o Rodrigo aqui em Florianópolis e não estive com você, você não pôde estar. Mas, cara, agradeço a vocês, agradeço ao Clube FI, porque é uma ferramenta que eu realmente uso muito, indico bastante, porque para quem investe em fundo imobiliário, salva vidas, tá? Então, eu queria agradecer todo mundo aí, e é isso, não tenho mais muito o que falar, a gente já conversou bastante. Valeu, então, Rodrigo. Então, a gente também agradece a tua participação, a tua contribuição excelente, né, colocando toda a tua experiência como investidor, com sugestões, né, coisas práticas, objetivas, e espero que a nossa audiência aí goste, acho que vai gostar. Então, espero também que a gente possa, em algum momento, também conversar aqui presencialmente em Florianópolis, ou, claro, também, de repente, no ano que vem, a gente volta a conversar aqui no nosso programa de entrevistas. Tá? Então, grande abraço, velho. Tchau, tchau.